Bom, para começar, a gente precisa entender que na teoria semiolinguística de análise do discurso, Patrick Chardot defende que em todo ato comunicativo existe um sujeito que quer agir sobre seu interlocutor. E a fim de que essa sua ação seja eficiente dentro de uma empreitada comunicativa, ele usa algumas estratégias discursivas. A gênese de tudo, e também primeiro conceito importante que a gente trabalha na semiolinguística, é o processo de semiotização do mundo. Como ele é subdividido em duas partes, também podemos chamar de duplo processo de semiotização do mundo. Mediante esse processo que a gente percebe como o sujeito compreende o mundo e o significa por meio de uma configuração semiológica, tornando-o um objeto de troca com seu interlocutor. Em termos mais técnicos, dizemos que existe um mundo a significar e o sujeito o transforma em um mundo significado. Daí, vem o nome da primeira parte da semiotização, processo de transformação. A segunda parte da semiotização consiste no momento em que a troca é efetivada entre os sujeitos que estão envolvidos no ato da comunicação. Como aqui há uma troca daquele objeto semiológico, chamamos esse de processo de transação. Assim, temos, portanto, no seguinte esquema, postulado por Chardot, o duplo processo de semiotização do mundo, compreendendo o processo de transformação e o processo de transação. Cada processo, no entanto, apresenta suas particularidades. Primeiro a gente vai falar do processo de transformação e as operações que precisam ser levadas em consideração para que ele aconteça. Chardot nos apresenta, então, 4 tipos de operação: identificação, qualificação, ação e causação. A identificação é apresentada, pois é necessário apreender no mundo fenomênico os seres materiais ou ideais, reais ou imaginários, conceitualizá-los e nomeá-los para que se possa falar deles. Os seres do mundo, então, são transformados em identidades nominais. A operação seguinte é a qualificação, pois esses seres têm propriedades, características que, a um só tempo, os discriminam, os especificam e motivam sua maneira de ser. Os seres do mundo, então, são transformados em identidades descritivas. Em seguida, temos a ação, pois esses seres do mundo agem ou sofrem a ação, inscrevendo-se em esquemas de ação conceitualizados que lhes conferem uma razão de ser ao fazer alguma coisa. Os seres do mundo são transformados em identidades narrativas. Por fim, temos a causação, pois esses seres, com suas qualidades, agem ou sofrem ação em razão de certos motivos, humanos ou não, que os inscrevem numa cadeia de causalidade. A sucessão dos fatos do mundo é transformada em relações de causalidade. Abordaremos agora os 4 princípios do processo de transação que são postulados por Patrick Chardot. Temos então o princípio de alteridade, o princípio de pertinência, o princípio de influência e o princípio de regulação. De acordo com o princípio de alteridade, todo ato de linguagem é um fenômeno de troca entre 2 parceiros que devem reconhecer-se como semelhantes e diferentes. São semelhantes porque, para que a troca se realize, é necessário que tenham em comum universos de referência, ou seja, saberes compartilhados, e finalidades, isto é, motivações comuns. São diferentes porque o outro só é perceptível e identificável na dissemelhança, e porque cada um desempenha um papel particular. No princípio de pertinência, os parceiros do ato de linguagem devem poder reconhecer os universos de referência que constituem o objeto da transação linguageira. Eles devem poder compartilhar, mas não necessariamente adotar, os saberes implicados no ato de linguagem em questão. Saberes sobre o mundo, sobre os valores psicológicos e sociais, sobre os comportamentos, etc. Este princípio exige, então, que os atos de linguagem sejam apropriados a seu contexto e à sua finalidade. No princípio de influência, todo sujeito que produz um ato de linguagem visa atingir seu parceiro, seja para fazê-lo agir, seja para afetá-lo emocionalmente, seja para orientar seu pensamento. Por conseguinte, todo sujeito receptor e interpretante de um ato de linguagem sabe que é alvo de influência. Isso confere a esse último a possibilidade de interagir, mas obriga os parceiros a levar em consideração a existência de restrições ao exercício da influência.
O princípio de regulação é estreitamente ligado ao princípio de influência, pois a toda influência pode corresponder uma contra-influência. Para que a troca não termine no confronto físico ou numa ruptura de fala, ou seja, para que ela prossiga e chegue a uma conclusão, é preciso que os parceiros recorram à regulação do jogo de influências. Para ter acesso ao texto que serviu de referência para a exposição desse vídeo, é só acessar o site do professor Patrick Charrodot e procurar pelo artigo Uma Análise Semiolinguística do Texto e do Discurso. E mais conteúdos como esse você pode encontrar em semiolinguistica.uf.br.